Olá, seguindo então as séries de vídeos que eu faço sobre o livro Aprendendo Inteligência, professor Pierluigi Piazzi, nós vamos para a próxima parte, né, que é sobre quanto estudar. Anteriormente havíamos visto sobre o porquê estudar, que na verdade eu pulei essa parte, né, e quando estudar. Agora nós vamos ver o quanto estudar, o tempo que vai ocorrer de estudo. Como foi dito na parte anterior, estudar deve ter a frequência... deve-se estudar todos os dias, né? Só que pouco, como o professor falou na parte passada. Porém, né, o quanto esse pouco que ele quer passar, o pouco é algo que você vai descobrir, algo que é muito particular seu, né? E criando um hábito de leitura, um hábito diário, por exemplo, você vai conhecendo teus limites, vai sabendo quais são teus defeitos e vai se remediando, vai procurando resolver esses problemas. Na verdade, a vida de estudo, assim como a vida em geral, é mais ou menos um autodiagnóstico, né? Nós descobrimos onde nós temos nossas fraquezas e tudo mais, e vamos melhorando. Se bem que tem gente que não tenta melhorar, né? Mesmo com as fraquezas já diagnosticadas. Então, continuando, você vai descobrir o tempo de estudo, né? Em poucos dias ele vai dizer que em poucos dias você vai descobrindo como funciona o seu corpo, tuas falhas. Em seguida ele vai entrar numa parte onde ele fala das armadilhas, que é muito importante. Nós temos um hábito de que quando vamos estudar alguma matéria, nós apenas temos interesse naquilo que gostamos, né? E o que eu quero falar com isso é que, vamos supor, eu estudo história, filosofia, literatura, eu leio bastante literatura, e o meu forte não é a matemática, né? O professor quer passar aqui que nós não devemos ter a mentalidade de que só porque matemática não é o meu forte, eu tenho que deixar de estudá-la. Muito pelo contrário. Por ela ser a minha fraqueza, é aí que eu deveria estudá-la. É isso que ele quer passar para você. Cuidado com essas armadilhas que você se autoimpõe, né? E ele vai dizer sobre isso o seguinte: consequentemente, se não tomarmos cuidado, teremos a tendência de nos tornar cada vez melhores naquilo em que já somos bons e cada vez piores naquilo que já temos deficiências, né? Seguindo, é que assim, nesse trecho, realmente o vídeo vai ser mais curto porque é uma parte menor, né? Realmente curto aqui. O texto em si é curto. Em seguida ele passa para quantos rounds de estudo, ele coloca rounds, de estudo você deve ter por dia. Daí ele faz toda uma explicação sobre o funcionamento dos neurônios. Essa explicação eu lerei porque é um pouco mais técnico, né? Não que o livro seja muito técnico, na verdade o livro é de uma leitura bem tranquila de se fazer. Não tem dificuldade alguma, até mesmo pelo público que ele atinge, que é um público mais jovem, né? Para um estudante mais jovem. Extremamente fácil de ler, qualquer um pode ler isso. Então eu vou ler um trecho da parte que fala de quantos rounds aqui.
Um neurônio, no fundo, é um fantástico dispositivo eletroquímico que funciona como uma chave que permite, dependendo de determinadas condições, a passagem de um pulso elétrico para outros neurônios, abrindo ou fechando circuitos. Ele recebe informações através dos dendritos e, de acordo com a intensidade com a qual elas chegam, dispara um pulso elétrico através do axônio para ativar os dendritos de outro neurônio por meio de ligações denominadas sinapses. Basicamente funciona como uma corrente, né? Cada elo vai passando informação para outro elo e assim vai ter uma corrente, um pulso elétrico. Isso eu falo, não aqui, tá? No neurônio, há algumas substâncias químicas essenciais para o seu funcionamento, que em caso de utilização intensa, podem se esgotar em 30 ou 40 minutos. Então, quando essas substâncias químicas se esgotam, a própria capacidade de reter o conteúdo ela é afetada, né, na leitura. E isso acontece quando um sinal de que essas substâncias estão se esgotando, geralmente é quando você está lendo o livro, lendo normalmente, só que você não necessariamente está prestando atenção naquilo que lê, você apenas lê, né? Mas não presta atenção, não retém aquilo que está lendo. Daí, vamos supor que você esteja lendo um parágrafo. Você vai lá, começa a ler o parágrafo e quando chega ao fim, você para e pensa, caramba, mas o que eu acabei de ler? Né? Você apenas leu e não reteu o conteúdo. Acontece que nesse momento está na hora de uma pausa. E geralmente, claro que, como ele falou, você vai conhecer a sua limitação, mas aqui ele recomenda, inicialmente, uma meia hora de estudo seguida de intervalo de 10 minutos. Meia hora de estudo, intervalo de 10 minutos. Fazer esses intervalos, né, para a recuperação das substâncias que foram gastadas, para voltar a ter a qualidade que havia tido antes, que foi perdida. Né? Porque não adianta você continuar lendo, você vai apenas ler e não vai reter o conteúdo. Então ele diz: na meia hora de estudo, concentre-se ao máximo fazendo a tarefa e não se livrando dela. Nos 10 minutos de intervalo, entre uma meia hora e a seguinte, o ideal é uma atividade física, como um alongamento ou uma curta caminhada, ou quem sabe um pouco de ginástica, né? Ou ainda tocar algum instrumento musical. Isso, aliás, me traz até, eu vou futuramente falar sobre estes dois livros. Um segundo. Eu vou falar sobre o trabalho intelectual. Não sei quando vou fazer esse vídeo sobre. E a vida intelectual, né? Sertilanges. Com certeza que esse livro aqui, se você quer seguir uma rotina de estudo, uma vida voltada aos estudos, esse livro é fundamental, né? Você que é iniciante, é necessário tê-lo. Voltando ao livro Aprendendo Inteligência, então você faz 30 minutos de estudo e um intervalo de 10. Inicialmente, com o tempo você vai conhecendo suas limitações e talvez aumente alguns 10 minutos, 15, quem sabe, de tempo de estudo, então vai para 45, no máximo 50, daí ele fala para parar, né? Não exagerar também no estudo. E o intervalo pode subir de 10 para 15, 20, mas de forma alguma passar desse tempo, né? O intervalo. Então ele vai falar, com o correr do tempo, após criar esse hábito, você poderá fazer alguns ajustes, como eu disse, ampliar o tempo, né, de estudo e intervalo.
Depois ele vai falar que no Brasil, infelizmente, criou-se uma cultura estranha que focaliza a aprendizagem na sala de aula. É aquela velha história de que o filho precisa ir para a escola para aprender, né? O meu filho tem que ir para a escola para aprender, né? E como se somente lá você pudesse ter algum conteúdo de estudo, né? E inclusive o professor Pierluigi, ele vai falar que na aula você não aprende, na aula você entende. Isso, comumente nós temos um problema de falar que vamos para a escola aprender. Eu já cometi muito desse erro, de vez em quando eu falo que as pessoas precisam aprender na aula, mas é que isso também está muito no costume da gente, né? Ter esse pressuposto de que na escola é necessário aprender. Na escola, na verdade, você entende o conteúdo, né? O professor está lá para fazer você entender, né? E aprender é com você. Você é que vai aprender. Você vai ser o teu professor, entre aspas, né? Sendo que, na verdade, o teu professor será, por exemplo, na leitura de um livro. O autor deste livro vai ser enquadrado como teu professor. E, enfim, você só vai conseguir aprendendo dependendo de você, né? Não do professor. O professor algum vai fazer você aprender, mas vai te ajudar a entender, né? Mas isso, enfim, tem muitas questões sobre isso. Para aprender, né, tem alguns critérios, né? Que a aprendizagem normalmente é a que se faz sozinho, por conta própria. Então ele fala, e é justamente nos momentos de isolamento, estudando sozinho, sem nenhum professor por perto que possa lhe dar um peixe, que você aprende a pescar. Essa parte do peixe e aprender a pescar é que anteriormente ele fala de um velho ditado chinês que diz: quando você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar. E por incrível que possa parecer, eu continuo a leitura aqui, é o parágrafo final dessa parte, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele que você passa assistindo às aulas. Então essa é a parte final, né? Ele fala. Isso, inclusive, eu posso acrescentar que na aula nós temos isso que eu falo, né, em uma aula padrão, né, com vários alunos na sala. Eu falo que há muito ruídos e muita movimentação, enfim, você não consegue ter uma concentração muito grande lá, né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de concentração. Então, para mim, estudar sozinho seria essencial, longe de ruídos em volta. Nem sempre é como a gente quer, mas depois ele vai até falar um pouco sobre como seria uma rotina de estudo sozinho, com o que fazer, né? Como estudar, questão de comodidade, postura, disfarça, abafamento do ruído de fora, por exemplo, se você ler num quarto, barulho de pessoas gritando fora, carros, buzina, enfim, coisa desse tipo ele vai falar com você. Mas aqui, então, é muito importante que você aprenda sozinho. Isso lembrando que o professor ele tem muito da ideia de aprender por livros, né? Tem um contato maior com livros. Ele, em algumas palestras, ele fala que ele lia muito livros. Enfim, eu recomendo, aliás, que assistam palestras dele. Está cheio de palestra aqui no Facebook, no YouTube. Muitas palestras realmente boas, né? Ele fala sobre o filho dele, né? O autodiagnóstico. É muito engraçado o jeito que ele fala, inclusive. Mas é isso, então. O vídeo eu já alonguei demais. Na verdade, eu estou tentando deixar o vídeo mais curto, né? Para não ficar quase meia hora igual ao vídeo passado, o primeiro vídeo do canal. E a próxima parte que eu vou falar é sobre o como estudar. Como estudar.
É isso. Esse vídeo foi um pouco mais curto. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, vocês podem com certeza mandar aqui nos comentários essa crítica. Eu lerei todo o comentário, né? E se tiverem alguma sugestão de livro para ler, pode mandar. Quem sabe eu leia, né? Mas, em suma, eu já tenho uma espécie de roteiro de livros que eu quero falar, que eu achei interessante falar. Então, fiquem bem. Tchau.